Hoje nós vamos falar de educação, em especial dos professores. Não que nós não vamos falar de aluno, porque é impossível de falar de um e não falar do outro, mas como está chegando o Dia dos Professores, é a forma que eu entendo para fazermos um vídeo especial e vamos deixando já de cara nosso feliz Dia dos Professores. E para você que não é professor, continue com a gente, porque nós temos muito o que falar sobre o ofício do educador, daquele que está no dia a dia de sala de aula com os estudantes, promovendo o desenvolvimento deles, professores ou não, porque quando a gente fala de educador, nós estamos falando de inspetores, de a tia da merenda, enfim, de todo mundo que está no ambiente escolar, porque o educar é um outro assunto, é isso que a gente vai tentar distinguir, o ensinar e o educar, mas vamos fazer isso depois da vinheta. Então, o que acontece? Quando vem essa época do ano, Dia dos Professores, normalmente aparece na mídia aquela coisa romantizada, o professor como o salvador da pátria, o grande sacerdote que dá do seu sangue para poder fazer com que a educação aconteça, e nós estamos aqui para esclarecer uma série de pontos, né? E de fato, professor é assim um ser tão, assim, boa parte de nós, né? Somos tão preocupados com a educação que quando a gente menos se dá conta, nós estamos até pondo dinheiro no nosso bolso para comprar alguma coisa para a própria atividade escolar, e eu não estou mentindo isso. Quantas vezes eu aqui, eu me considero até de certo modo um tonto por fazer isso, mas entre aspas, porque existe um motivo para isso, eu coloquei a mãozinha no bolso para poder bancar recursos para que a aula acontecesse. Isso, no meu caso especial, nunca fiz isso por ser bonzinho, é porque simplesmente se você tem uma aula que você quer fazer, você planeja fazer porque considera importante e você não tem os recursos ali, você acaba comprando aqueles recursos, porque senão a aula simplesmente não acontece, você sente essa necessidade de fazer o seu trabalho está acontecendo. Acho que é uma das poucas profissões que você encontra tanta gente que ganha mal e coloca a mão do bolso para fazer as coisas acontecer, como a nossa categoria. Eu me sinto idiota por isso, e se alguém me chamar de idiota, eu acho que tem até razão, mas eu não consigo, né? Você vai dar uma aula de laboratório, no meu caso, eu que sou professor de ciências e química, e às vezes está faltando algum material, algum reagente para fazer uma experiência, ou até mesmo, eu já trabalhei em escola particular que faltava giz, gente, não foi só escola particular de fundamental não, trabalhei em faculdade, dando aula em faculdade, onde eu não tinha nem sequer garantia de giz para poder dar uma aula. As pessoas têm uma ilusão muito grande de achar que as escolas particulares dão uma condição de trabalho maravilhosa aos professores e vivem sempre apontando para os erros da escola pública. Sim, escola pública tem um monte de problema, um monte de erro, mas as escolas particulares, as escolas privadas também estão cheios de falhas e tem uma grande ilusão, e tem muita gente pagando gato por lebre, que está sendo enganado, acho que o filho está numa escola particular e ele está no mar de rosas. É bom você pensar um pouco nesse tipo de situação, tá? Então, antes de mais nada, tem que entender que educação não se faz só com o aluno, faz-se também com o professor. Isso é importante ter em mente, porque quando chega em época de eleição, como agora, na eleição municipal, nós vemos com frequência candidatos vindo falando de educação, onde eles vão falando de propostas que simplesmente ignoram a existência do professor. O professor não precisa de carreira, o professor não precisa de ter um futuro, uma formação continuada, o professor não precisa ter nada, né? Você joga lá um monte de vantagem para o aluno. Detalhe, né? Ninguém fala da possibilidade de redução de aluno dentro de sala de aula, porque classes reduzidas sim garantem que você possa dar uma educação diferenciada, onde você vai poder contemplar as questões individuais, né? As dificuldades individuais, as habilidades, as competências individuais e as deficiências individuais, e de fato fazer uma educação bastante inclusiva nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu quero falar antes de iniciar esse assunto, queria deixar bem claro que eu sou um admirador do Paulo Freire, porém, né, aí que vem a coisa.
Paulo Freire, coitado, ele deve revirar no túmulo, né? Por quê? Porque as pessoas costumam deturpar uma série de conceitos freirianos e a educação freiriana, na verdade, nunca foi aplicada adequadamente no Brasil. Você vai encontrar muitas vezes países europeus, eu estou dizendo isso por conta de estudos científicos que a gente lê e tudo mais, que aplicam muito melhor toda a teoria do Freire e transpõe isso para a prática do que nós aqui. O que nós temos é um monte de gente pelos cantos falando de Freire e não coloca em prática absolutamente nada do que ele dizia. Uma das deturpações do Freire é o seguinte, quando se fala assim, o professor, ele fala, né? O professor, ele é um mediador, a comunicação em sala de aula deve ser horizontalizada, o professor deve não só falar, mas como ele deve ouvir o aluno, e existe uma troca entre professor e aluno, aonde quem aprende também ensina e quem ensina também aprende. Ponto. Tudo isso eu concordo, porém onde vem a distorção? A distorção vem da ideia de que o aluno, ele é um ser repleto de sabedoria e o professor é um mero cuidador, ele está ali olhando a criança para ter alguém que fica ali com ela. E o que o Freire quis dizer? Muitas vezes o professor, a dar uma aula, vamos supor, ele está ensinando, vou dar um caso prático que aconteceu comigo anos atrás. Eu construí uma câmara escura com eles, né? Com uma sala de, na época era o 9º ano. Que é o final do ensino fundamental 2. Aí você era de papelão e o modelo que eu tinha era alguma coisa angular, né? Ela teria a face dela quadrada, como se fosse um cubo, só que bem alongado, né? Então ele seria um cubo, não é um cubo, porque o cubo tem todas as formas iguais, mas ele é alongado assim e ele tem a forma que seria, se você olhar ele de frente, ele é um quadrado. Aí toda a estrutura da câmera escura, que é um experimento que você faz para entender a estrutura do olho, como se forma a imagem lá no fundo, e também você discutir como que foram construídas as primeiras máquinas fotográficas. Chegando na sala de aula, a gente estava lá se matando para fazer um modelo que eu encontrei, né? Tinha que fazer várias dobras, porque a coisa era toda quadradinha, né? E fazer aquela coisa compridinha com a face ali frontal, quadradinha. Aí um estudante que na época ele não era nem assim, era um aluno mediano, né? Ele virou assim: professor, eu sei como fazer isso aqui de um modo mais simples. Eu falei: como é que faz? Aí ele explicou: em vez de fazer assim, né, com face quadrada, vamos fazer um cilindro, né? Porque imagina, né? O cilindro é muito mais fácil de fazer do que um objeto, uma caixa comprida quadrada, né? Aí ele naquele momento me ensinou, ele ensinou a mim e todo mundo como construir aquele instrumento de uma forma mais simples. Nesse momento eu aprendi muito com o aluno. Então isso que o Freire fala, é importante o professor ouvir o aluno, porque existe uma troca e tal. Aprender com o aluno não é aguentar malcriação, e hoje em dia a gente vê dentro das escolas, de um modo geral, e agora estou falando do público e do privado, situações onde o aluno é mal criado e se fala para o professor: você tem que acolher o aluno, você vai ouvir o aluno, e o aluno está lá te xingando, te ofendendo, batendo nos outros, quebrando patrimônio, aprontando está atacando fogo na sala de aula, e vem esse discurso torto que você vai aprender. Aprender o quê? Ter paciência, uma paciência infinita, é isso que você vai aprender, entendeu? Essa que é a deturpação em cima do Paulo Freire, né? Quando ele fala de horizontalização da comunicação dentro da educação e o ensinar, aprender e aprender e ensinar estão interligados, ele não está dizendo que o aluno pode fazer o que quer, assim como outras deturpações. Por exemplo, Freire fala que você parte da realidade do aluno, do mundo cultural do aluno, e ali você segue com a sua aula expandindo os horizontes. Aí você encontra, tanto em formadores, coordenadores, até mesmo entre professores, ideia do seguinte tipo: olha, eu não quero que meu aluno tenha contato com a música clássica, porque ele é um aluno periférico. Nós precisamos valorizar a cultura da periferia, porque existe um processo, existiu no Brasil um processo de colonização, precisamos decolonizar o Brasil, precisamos, vamos dizer assim, utilizar esse gosto que o estudante tem pelo funk, vamos trabalhar o funk. Não foi isso que o Freire falou. Freire falou que você pode partir do
funk, você pode ensinar muita coisa por meio do funk. E, inclusive, se o aluno tiver capacidade e condição e tiver maturidade, você pode pegar uma dessas letras que fazem um processo de, como assim, objetificação extrema da mulher no funk, chamando ela de cachorra e etc e tal, e você pode mostrar onde está o machismo nesse funk e fazer uma espécie de desconstrução do conteúdo do funk. E você pode ensinar o que é música, o que é ritmo. Nada impede que você, partindo disso, você chegue, por exemplo, numa música clássica que tenha percussão e mostrar a diferença da percussão da música clássica, do funk ou do samba ou de qualquer outra música do maracatu e por aí vai, né? Então você parte do meio cultural e expande, e na educação tá cheio, mas cheio de gente que acha que você não parte do meio cultural do aluno, você fica. Ficar é uma coisa e partir e ir é outra. Então você parte e vai e não fica. Então essa é uma das muitas deturpações que tem no coitado do Paulo Freire, né? Então o problema é seríssimo. Nós aplicamos pouco Freire e às vezes que nós tentamos nas escolas de modo geral, a teoria dele é virada do avesso por conta de umas baboseiras, sabe? O cara é decolonizador, mas ele acha que o aluno ouvir Bach ou ele conhecer a obra de Michelangelo, isso vai ajudar no processo de alienação cultural. No entanto, essa mesma pessoa vai para a escola e torce para o Barcelona, é um rolo, tá? Quando, por exemplo, ele é decolonizador para a música e para a arte, mas não é decolonizador para o esporte. Aí você começa a pensar, caramba, tá aparecendo o Policarpo Quaresma, né? Daqui a pouco nós vamos ter que abolir o português e não sei qual língua de povo originário nós vamos ter que adotar para garantir a decolonização. Ao passo que é fundamental, vamos dizer assim, valorizar as culturas e expandir, né? E nesse sentido, valorizar a cultura indígena sim, mas nós não temos como negar, nós já temos uma cultura europeia forte dentro de nós, que ela é existente, ela não é melhor do que a indígena ou a africana, mas ela existe e nós não vamos livrar dela, vamos livrar da nossa língua portuguesa como? Por quê? Uma língua tão bonita, tão rica, mas aí vem os delírios, entendeu? Muito delírio dentro da educação. Nós, professores, temos muita culpa disso, viu, gente? Que a gente muitas vezes deixa isso acontecer, né? A ilusão da escola privada, né, gente? Cuidado, tá? Tem muita armadilha aí, muita escola privada se vendendo como boa e é uma porcaria. Eu já trabalhei em muitas. Aliás, o que eu mais fiz na vida quando eu trabalhei em escola privada é trabalhar em escola privada porcaria. Eu trabalhei em uma de ensino fundamental que era um terror. Eu fiquei lá 8, 9 meses. Um horror, um terror. Bom, a questão do assistencialismo, essa história, vamos acolher, vamos criar vínculo, é importante acolher, é importante ouvir, é importante encaminhar. Se a criança ela tem vulnerabilidade, encaminha-se para um assistente social para receber benefícios. Se ela tem problema psicológico, para um psicólogo. Se tem problema cognitivo, para um psicopedagogo. E se tiver com alguma suspeita de audição, para um fono, de visão, por um oftalmo, enfim. Eu acho que a escola tem um papel muito importante de escuta, observação e encaminhamento, e de certo modo um acolhimento e uma certa criação de vínculo. Mas o que está acontecendo é que estão esquecendo o papel principal da escola, que é o papel de ensinar. Nós vivemos uma época que parece falar assim, que é uma deturpação de novo do Paulo Freire, né? Como você falar assim, o professor vai ensinar. Não, que absurdo, o professor não ensina, o professor media, Absurdo, gente, não tem como. Nós vivemos no Brasil, normalmente, uma mania de quando uma coisa vira moda, né? E é complicado até você explicar, e existe uma negligência muito grande com esse papel da escola, que sim, a escola ensina a convivência, a escola ensina a civilidade, a escola é um lugar de ponto de encontro, é um ponto de você trabalhar toda a afetividade também, mas a escola ela ensina, e isso é um papel importantíssimo da escola que está sendo jogado para trás, como se o ensinar não tivesse importância. A gente não sabe porque os índices estão caindo. O aluno é problemático, você percebe que ele é fora do eixo mentalmente, ele vai para um psicólogo. O aluno está sofrendo
a gente percebe que está sofrendo maltrato, a gente caminha para quem? Para o Conselho Tutelar, para o NAAPA, ou alguma coisa desse tipo, né, que é o órgão que cuida da questão de abuso na Prefeitura de São Paulo. E você encaminha, mas você não tem como professor ficar no lugar de pai, no lugar de mãe, fazer papel de psicólogo, de fonoaudiólogo. Isso não é nossa função, a gente encaminha, entendeu? Isso é uma das grandes falhas do inferno que hoje está a educação, né? E se fala com maior naturalidade. E de repente, quando a gente menos imagina, tem que atingir a meta, porque nossos índices no IDEB, não sei o que lá, e tem que atingir a meta. Aquela bonificação que você ia receber vai ser reduzida ou cortada, porque a escola não atingiu a meta. Depois de tanto acolhimento, e o aluno tacando fogo na escola e sempre arrumando alguém que passa a mão na cabeça da criatura, quando chega ao final do ano, vem-se com a conversa de meta de um profissional que ganha mal e não tem a sua valorização, né? Burocracia. Eu entendo que a burocracia é necessária dentro da educação, a necessidade de se ter registros. Você precisa registrar, você tem que fazer relatórios, principalmente de alunos problemáticos, para fazer os encaminhamentos. Só que a gente normalmente é sufocado pela burocracia. Dentro da escola, muitas vezes você tem um documento para você provar o que você registrou, o registro, ou para você registrar de novo o que já foi registrado, ou você pega aquele registro anterior e vai, vamos dizer assim, passar para outro. E no fim, quando você vê, você fica atolado de burocracia com pouco tempo para preparar uma aula diferenciada, uma aula interessante, o professor já tem todo o estresse em sala de aula, e você registra, e na hora H o estudante não é encaminhado devidamente. Eu conheci um aluno que nós ficamos durante quase 4 anos pedindo para a família ir atrás de laudo que ele tinha suspeita de autismo. Quando nós finalmente vimos que não tinha como, procuramos a ajuda do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, depois de muita tentativa nossa, foi atrás dessa família. Essa família recebeu intimação do Conselho Tutelar para ir atrás do laudo, não foi atrás do laudo, a criança se formou e até hoje eu não sei se essa criança tem autismo. Né? E não foi encaminhado para nenhum tratamento, para nenhum tipo de ensino assim, paralelo, né? Para ajudar ele nas suas deficiências, para ele acompanhar as aulas regulares. A educação é isso aí, tá, gente? Tá cheio de farsa. A lei é linda, mas na prática só que está dentro para saber. Por isso que as pessoas depois não entendem porque o professor é tão estressado, né? Jornada dupla, tripla, se é mulher então nem se fala, jornada de casa com mais uma jornada dupla. Aí você começa a ver colegas que ao andar arrasta o pé de cansaço. É assim que a gente vê a educação no Brasil, gente. Tem professor que dá aula em 2, 3 escolas, o coitado arrasta o pé. É lógico que esse professor não tem como desempenhar uma aula como deveria ser. E se tem, eventualmente tem, a aula dele seria infinitamente melhor se ele tivesse uma jornada de trabalho adequada, ou seja, um lugar para trabalhar com um salário bom, com uma carreira boa, com um plano de carreira adequado, com uma formação continuada, com o seu horário de refeição respeitado, porque o professor não tem nem horário de refeição respeitado, tá? Muitas vezes ele sai do trabalho para o outro, come qualquer porcaria, já vai para a sala de aula. E não é o meu caso, que atualmente eu estou com um cargo só, estou mais ou menos chegando na minha fase de aposentadoria, mas é o que a gente mais vê por aí, né? Um negócio absurdo, né? Descaso com a inclusão. Eu sou super favorável da inclusão. Eu acho o ensino inclusivo importantíssimo. O aluno com deficiência, ele recebe benefício, mas recebe muito mais benefício o estudante sem deficiência, que ele vai aprender a conviver com a diferença, vai aprender um monte de coisa, vai aprender empatia. É um desafio para o professor sempre, mas para isso é necessário que sala de aulas reduzidas. Dependendo da inclusão, é necessário ter um segundo profissional só para cuidar desse estudante, além de outros. Estou falando pedagogicamente, né? O aluno às vezes não consegue escrever, não consegue ler direito, tem uma dificuldade motora, tem alguém na sala de aula para ajudar, mas esse aluno muitas vezes tem que trocar fralda, né? Porque ele usa fraldão. Estou falando aluno, não estou falando de bebê não, estou falando de aluno de 10, 11, 12, 13, 14 anos.
né? Que precisa usar fralda, cadeira de roda, problema auditivo, aí você tem várias questões envolvendo a constituição neurológica, aí você tem os autistas, os deficientes intelectuais, cada caso é um caso, e é lógico, esse estudante ele precisa de um acompanhamento especializado, é diferenciado, e o professor precisa ter uma sala de aula reduzida. Não tem condição, como a gente vê hoje, você ter 2, 3, 4 inclusão e você tem ainda 30 e tantos alunos junto com esse aluno, e muitas vezes você não tem todo o apoio necessário, equipamento necessário. A inclusão é maravilhosa, mas ela é negligenciada no Brasil, e sai-se por aí falando que o ensino é inclusivo, porque você colocou lá uma criança em sofrimento junto com um monte de alunos e, se bobear, sofrendo bullying daqueles que não têm deficiência, né? Então existe uma hipocrisia muito grande em cima da inclusão no Brasil, infelizmente. As pessoas brincam com a educação. Educação é coisa séria, gente. Educação é coisa séria. Educação custa caro. Educação custa caro, e não adianta você dourar a pílula e dizer: o Brasil gasta muito dinheiro com educação, só que é mal empregada. Não, o Brasil gasta pouco dinheiro com educação e é mal empregado, tá, gente? Essa que é a verdade. Vai comparar os gastos do Brasil com os gastos da Suécia, da Noruega, que é onde você tem lá altos níveis de aprendizagem. Vai lá ver, e você vai ver que o Brasil investe pouco e investe mal. Não investe muito, investe mal não, como fica a mídia falando o ano todo, depois vem com gracinha falar: parabéns, professor, tá bom, gente? A gente tem que fazer a análise adequada. Deixa eu ver aqui na minha listinha, que eu não vou me perder, tá? Ausência de plano de carreira. Eu trabalhei no estado de São Paulo, escola pública, por muitos anos, foram mais do que 2 décadas. Não existe plano de carreira dentro do estado de São Paulo. Não existe plano de carreira nas escolas particulares. Aqui em São Paulo, estou falando da realidade paulista, e eu acredito que você pode transpor para muitos estados por aí. A Prefeitura de São Paulo, as escolas públicas de São Paulo têm plano de carreira. Porém, agora, com esse prefeito que está se reelegendo, que é o senhor Ricardo Nunes, muito provavelmente o plano de carreira da cidade de São Paulo, que é uma das melhores do Brasil, vai ser destruído. Plano de carreira que foi construído lá na gestão Erundina, e quem encabeçou foi justamente Paulo Freire. E quem sou eu para falar mal de Paulo Freire, né? Por isso que quando as pessoas começam... Paulo Freire foi uma das poucas pessoas que se preocupou com a educação com seriedade no Brasil. Essa que é a verdade. Agora o coitado é usado para fazer politicagem para cima e para baixo, que distorcem a teoria do coitado. Então, mas o nosso plano de carreira está ameaçado, porque com esses neoliberais bolsonaristas, esse povo que fica falando um monte de abobrinha de educação, plano de carreira, que os lugares onde tem está muito ameaçado com essa mentalidade neoliberal, né? Infância abandonada. Gente, as famílias abandonam essas crianças, pega ali um celular, né? Dá lá um celular na mão da criança e que se vire. A criança chega na sala de aula, boa parte delas, não todo mundo, porque existem crianças que são bem assistidas, é óbvio, mas sabe aquela coisa, sem noção de convivência, sem nenhum princípio de educação, não sabe entrar numa sala de aula, se a gente falar e falar com licença, não sabe falar por favor, muito menos pedir desculpa se faz alguma coisa que prejudica o coleguinha. O inferno, gente. As crianças hoje têm dificuldade de você estimular elas, porque desde bebezinho é assim, bombardeado pelos estímulos visuais e sonoros dos dispositivos digitais, e criança não deve ter como brinquedo celular, tablet, essas coisas. Deixa a criança crescer, pelo menos entrar na pré-adolescência para começar a deixar ele ter um pouco mais de contato com isso, né? Quando tiver que entrar em contato com tecnologia, que entre na escola em determinados momentos específicos com a condução pedagógica do professor, e dê atenção para o seu filho, olhe o seu caderno, olhe o caderno do filho, pergunte o que está sendo feito, dê amor, dê carinho para o seu filho e dê educação.
Está cada vez mais difícil a educação dessas crianças, inclusive criança de escola particular, que eu já dei aula para uns cão chupando manga de escola particular, que só por Deus. A diferença é que na escola particular o professor é obrigado a dizer que o aluno é inteligente, que senão ele é mandado embora, é obrigado a dar nota. Na escola pública ele é obrigado a dar nota lá no final, porque a prefeitura e o Estado não quer assumir que o estudante não aprendeu. E a gente é coagido sim. A gente é coagido para dar nota, tá? A gente não, você não pode, mas como assim? Vai deixar com vermelho? A gente é coagido, sofre muita pressão para tirar falta também, a gente é coagido para tirar falta de aluno. Eu estou falando a verdade. Isso ocorre muito nas escolas de modo geral, essas coações, tá? Depois vem falar feliz dia do professor. É complicado, hein? Bom, hipocrisia, né? Uma questão da hipocrisia aqui, ensino integral. Eu estou numa rede que se fala muito de ensino integral. Detalhe, sexualidade não integra a formação do sujeito, né? Então é por isso que não tem educação sexual. Você entendeu onde que está o problema? Você pensa numa educação para o esporte, até a educação financeira, essa desgraça, o povo anda falando para cima e para baixo, mas a sexualidade não fala, mas a sexualidade corre solta. Eles vivem sempre com bullying de natureza sexual, os estudantes, eles vivem se namorando, se captando pelos cantos, eles vivem com caraminhola, tendo um monte de problema, um monte de crise de ansiedade, tudo com raiz nas questões sexuais. Aí a gente diz que a educação integral, mas não pode ter educação sexual porque os conservadores não querem. Enfim, gente, essa é a realidade. Bom, pessoal, desculpa, eu sei que o vídeo acabou virando um tom de desabafo, mas antes de mais nada, é um vídeo em especial para os meus colegas educadores, professores, porque nós, antes de educadores, nós somos professores, somos educadores e professores também. Nós somos professores porque nós temos o direito e o dever de ensinar. Nós não estamos simplesmente em sala de aula para educar o indivíduo no sentido de civilizatório. É também isso, mas é muito e mais importante, ou tão importante quanto, vamos deixar a coisa desse termo, acho que fica mais adequado, né? É tão importante quanto o ensinar as técnicas, os conteúdos, as análises, o pensar, o refletir, o calcular, o resolver problemas, o resolver desafios e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, deixo um grande abraço para vocês, um feliz dia dos professores. Se você é pai, mãe ou você participa da educação de uma criança dentro do ambiente familiar, eu espero que esse vídeo, se você chegou até aqui, tenha sido útil e deixo para vocês um grande abraço para todos e um feliz dia dos professores para os meus colegas de profissão e também feliz dia para os educadores, que somos todos nós que estamos no ambiente escolar tentando ensinar a civilidade para, infelizmente, uma geração que parece que está condenada por essa visão narcisista das redes sociais, né? Bom, beijo, gente, até mais!